Olá, seja bem-vindo ao Justiça do Trabalho na TV. Hoje vamos conversar com o ministro Walmir Oliveira da Costa, do Tribunal Superior do Trabalho, sobre a revisão de súmulas e orientações jurisprudenciais após a reforma trabalhista. O ministro Walmir já foi presidente da Comissão de Jurisprudência do TST. Ministro Walmir, seja bem-vindo. Obrigada pela presença para a gente discutir esse tema aí que está deixando, digamos assim, os operadores e do direito um pouco apreensivos. Né? Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês. Bom, então, ministro, existe uma certa expectativa dos operadores do direito, tanto juízes como advogados, aí, em torno da atualização das súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, conforme as novas regras trazidas pela reforma. Como é que está o trabalho da Comissão de Jurisprudência? Podia contar um pouco para a gente? Sim. A Lei 13.467, a Lei da Reforma Trabalhista, interferiu decisivamente na elaboração de súmulas e orientações do Tribunal Superior do Trabalho, porque ela criou um procedimento que praticamente torna inviável ao TST uniformizar sua jurisprudência. O que é uniformizar a jurisprudência? É a partir de decisões reiteradas e uniformes acerca de um determinado tema justo-trabalhista, o TST adotava um enunciado de súmula ou de orientação jurisprudencial que passaria a nortear as decisões das varas do trabalho e dos tribunais regionais de trabalho do país. Esse era um procedimento previsto no regimento interno do TST, em que apenas se estabelecia um procedimento relacionado ao número de decisões a respeito da matéria, sem ouvir quem quer que seja, ou seja, bastava que houvesse decisões uniformes em determinados processos. Com a reforma, isto foi alterado, criou-se um procedimento que torna praticamente inviável o TST hoje elaborar ele próprio as súmulas, porque depende de manifestação de terceiros, que a lei considerou terceiros interessados, de um quórum qualificado para aprovar essas súmulas, o que torna inviável o TST exercer o seu papel de uniformização da forma como vinha sendo. E isto trouxe insegurança jurídica, porque a sociedade não sabe hoje distinguir o que está valendo. É a súmula do TST que é anterior à reforma ou a nova reforma, a nova lei da reforma que alterou o dispositivo da lei anterior sobre o qual as súmulas foram criadas. Pois é, justamente nessa questão aí trouxe uma certa dificuldade, essa nova regra, né, das mudanças aí de súmulas e orientações jurisprudenciais, que é o artigo 702 da CLT. Então existe uma discussão em torno dele, se ele é constitucional ou não. O senhor poderia explicar para a gente o porquê desse conflito, ministro? Sim, porque exatamente esse dispositivo de certo modo, cerceou a atividade de elaboração de súmula, não só do TST, mas dos Tribunais Regionais de Trabalho, que hoje não podem mais adotar súmulas e orientações sem cumprir esse requisito que a lei estabeleceu, ou seja, ouvir os interessados, advogado, Ministério Público, AGU, confederações, federações, sindicatos, não é? Sem esse procedimento não podemos aprovar a súmula. Isto então fez com que o TST não pudesse alterar como ele vinha fazendo, ou seja, havendo uma lei que alterasse a jurisprudência, simplesmente nós elaborávamos um projeto de súmula, ia para o plenário e aprovava. Agora não, tem que se ouvir a sociedade. Né? Isto é um procedimento muito demorado, além de ser incompatível, porque cada uma das partes vai defender a sua própria vontade, vamos dizer assim, o seu direito, né? Cada um vai querer que a súmula seja aprovada tal qual aquilo que ele pensa. E não é assim que se aprova uma súmula. É a partir, como eu disse, de decisões repetidas, de decisões uniformes sobre processos que já foram julgados pelo Tribunal Superior do Trabalho. Então, o dispositivo realmente ele interferiu nessa autonomia dos tribunais trabalhistas, é um dispositivo que ele é inconstitucional. E eu posso explicar por que a inconstitucionalidade. O senhor, inclusive, pediu, né, uma arguição de inconstitucionalidade desse dispositivo. Durante um julgamento da seção de dissídios individuais do tribunal, que é o órgão que uniformiza a jurisprudência, houve a necessidade de o tribunal pleno se manifestar sobre uma súmula. Se nós submetêssemos simplesmente ao tribunal, teríamos que cumprir esse novo regramento do artigo 702, ou seja, ouvir os interessados, que iria demorar muito, os processos ficariam paralisados sobre aquela matéria. Então, eu arguí um incidente de inconstitucionalidade do artigo 702, que foi introduzido pela lei da reforma, não é?
a SDI aprovou o incidente, né, e submetemos ao pleno do tribunal para ele dizer se a lei é ou não inconstitucional no que alterou o procedimento de elaboração de súmulas. Mas acabou que por conta de uma ação declaratória de constitucionalidade que foi protocolada no Supremo, esse recurso não pode ser revisto, não pode ser julgado. A arguição de inconstitucionalidade, nós suspendemos o exame da arguição, porque algumas confederações nacionais ajuizaram uma ação direta de constitucionalidade, melhor dizendo, para que o Supremo declare constitucional o artigo 702, esse mesmo que, de certo modo, inviabilizou a uniformização da jurisprudência, né? E nós, então, suspendemos. Por que é inconstitucional, eu entendo o dispositivo? Primeiro, porque ele fere a autonomia dos tribunais trabalhistas de se auto-organizarem nos seus regimentos internos. Os regimentos internos é que estabelecem o procedimento de elaboração de súmulas, né? Isto viola a Constituição Federal. Segundo, há uma falta de isonomia constitucional, que eu chamo de simetria de tratamento, porque as súmulas do Supremo, as súmulas do STJ, do Superior Tribunal Militar, dos tribunais regionais federais e dos tribunais de justiça não sofrem o mesmo procedimento, ou seja, não seguem o mesmo procedimento. Basta que haja decisões reiteradas, eles têm autonomia. E por que os tribunais do trabalho têm que ser tratados diferentemente desses outros tribunais? Isto ofende a Constituição Federal, porque ofende o princípio da igualdade entre os poderes. E depois não pode a lei estabelecer procedimentos diferenciados daquele que a Constituição estabelece. Bom, e ministro, é possível prever, então, como é que vai ser, quando será resolvida essa questão agora pelo Supremo Tribunal Federal? Porque até essa questão ser resolvida, então, as súmulas e orientações jurisprudenciais, elas não serão nem revistas, nem derrubadas pelo TST? Não podemos exatamente enquanto não sobrevier um pronunciamento do Supremo. Até em respeito ao próprio ministro Lewandowski no Supremo, que é o relator, o tribunal suspendeu o julgamento da arguição de constitucionalidade e nós estamos esperando, então, que o Supremo decida. Esperamos, eu pelo menos espero, que o Supremo entenda que houve violação da Constituição, que houve o que nós chamamos de uma captis diminutio, ou seja, uma diminuição da justiça do trabalho frente aos outros ramos do Poder Judiciário, com esse tratamento distinto, diferenciado, inconstitucional, e que restabeleça a ordem normal de como nós elaborávamos as súmulas, para que nós possamos, aí sim, aplicar a reforma trabalhista, mas considerando a legislação vigente anteriormente à edição dessa lei nova. Até porque os tribunais eles têm uma responsabilidade que é unificar a sua jurisprudência, né? Manter ela aí íntegra, estável e coerente. Exatamente isso é previsto no Código de Processo Civil. O Tribunal Superior do Trabalho é o órgão de uniformização da jurisprudência trabalhista brasileira, não é? Nós fazemos o que é uniformizar, é criar uma tese jurídica através de uma súmula, e essa tese uniformiza o entendimento da justiça do trabalho e passa a ser aplicada. Isto como garantia da sociedade, como uma regra de previsibilidade das decisões e de segurança jurídica, para evitar decisões dissonantes, divergentes sobre o mesmo tema em outros tribunais. Então, hoje, nem os tribunais regionais, nem o TST podem exercer essa sua função de uniformização através de súmulas. Por quê? Enquanto não superarmos esse dispositivo que, repito mais uma vez, ele inviabiliza o exercício da nossa atividade. Por isso o senhor fala que esse dispositivo serve como uma camisa de força, digamos assim, para a Justiça do Trabalho. Porque sem a superação desse dispositivo, nós estamos atados de pés e mãos e não podemos mais exercer o nosso papel de uniformização. É para isso que o TST existe, uniformizar, ou seja, adotar uma decisão que será aplicada em todos os processos para evitar surpresas. Bom, e essa demora, então, em atualizar essa jurisprudência, que agora, como o ministro mesmo colocou, a gente não pode prever quanto tempo o Supremo vai levar para julgar essa ação, né? Como que isso não pode causar um certo prejuízo para as partes, ministro? O TST ia decidir pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade.
sobrevindo a essa ADC, nós não podemos, porque é o Supremo quem dá a última palavra sobre a constitucionalidade ou não de uma lei. Se nós declarássemos constitucional, o Supremo poderia declarar inconstitucional. Se nós declarássemos inconstitucional, o Supremo poderia declarar constitucional e haveria uma perda, um desperdício de atividade jurisdicional por parte do TST. Né? Quem cabe decidir, em última análise, a inconstitucionalidade é o Supremo. Nós só decidimos naquele caso, naquele processo, né? Incidente tanto, ou seja, no processo que nós estamos examinando, e o controle é o que nós chamamos de difuso, não é um controle concentrado, ou seja, só vale para a Justiça do Trabalho, não vale para todos, só o Supremo é que exerce o controle concentrado de constitucionalidade. Bom, ministro, então enquanto não se resolve essa questão, né, como é que o TST está fazendo a adaptação das súmulas às novas regras? Ou não está fazendo? As súmulas não estão sendo adaptadas, não é? Nós não podemos adaptá-las exatamente por causa da lei nova. Revisão está suspensa. O que nós estamos fazendo é o seguinte, nos processos anteriores à lei 13.467, nós estamos aplicando a legislação anterior. Por quê? Porque a Constituição estabelece que nós não podemos aplicar a lei retroativamente. Só podemos aplicar a lei nova para o futuro e não para o passado. E existe também um princípio constitucional que é o do direito adquirido, ou seja, a parte tem o direito de ver o seu processo julgado segundo a lei vigente ao tempo em que a decisão foi proferida, e não em relação à nova lei, porque a nova lei veio e alterou aquela legislação. Então, isso é vedado pela Constituição. Com relação aos processos que foram ajuizados a partir da nova lei, aí sim, esses nós estamos aplicando a lei nova. Bom, muito bem, está certo. E quais são as principais súmulas, ministro, que o TST, assim, que provavelmente vão ser derrubadas por conta da reforma trabalhista ou revistas? São várias. Na minha gestão eram no mínimo 35, mas ela certamente supera o dobro disso. Você em poderia... torno de 70, 80 verbetes devem ser alterados. Você poderia adiantar para a gente assim, um ou dois principais? Assim, Sim, você acredita que... a súmula de direito processual, que nós chamamos, a súmula 377, que trata da condição de preposto. A nossa súmula estabelece que o preposto deve ser necessariamente empregado do reclamado. A Lei 9 diz, o preposto não precisa ser empregado, não é obrigado a ser empregado do reclamado. Isso tem que ser alterado. Isso vai ser alterado. Mas nós só podemos julgar com essa lei nova os processos novos. A súmula 294, que trata de prescrição parcial ou total, esta também foi alterada pela lei. Nós temos a súmula 372 da incorporação da gratificação percebida há 10 ou mais anos. A lei também veio e alterou. A súmula das horas de transporte, que nós chamamos horas itinerárias, a súmula 90, essa súmula também foi alterada pela reforma. A súmula 437 do intervalo intrajornada mínimo de 1 hora, também foi alterada. Enfim, foram várias súmulas alteradas. Eu diria até que a reforma trabalhista foi uma resposta, a um contra-ataque, eu diria assim, à jurisprudência do TST. Que era uma jurisprudência, repito, mais social, não é? Em resposta mais aos direitos sociais da Constituição. A reforma veio e modificou sob maneira a essa jurisprudência. Então, agora, processos novos, ações novas, vamos ter de julgar de acordo com a lei nova, mas não os processos antigos. Sim, muito bem. O senhor comentou antes, no início da nossa conversa, sobre a questão da insegurança jurídica, né? Muito bem, o senhor percebe que há uma certa cobrança para o TST, assim, dos operadores dos direitos, enfim, dos juízes, de que isso seja resolvido, justamente porque as decisões dos tribunais, elas servem de norte para a atuação da sociedade, né? Sim, exatamente. Nós somos cobrados. Mas sabe por que nós somos cobrados? Porque os empresários querem que nós apliquemos desde logo a reforma para os processos pendentes. E nós não podemos fazer isso. Nós não podemos simplesmente cancelar súmulas que são sobre as quais a reforma contrária, vamos dizer assim, alterou, porque, repito, nós temos os processos antigos, que nós precisamos julgar de acordo com a lei antiga. Nós não podemos aplicar a lei nova, porque senão nós vamos violar a Constituição. E o juiz, ele deve obedecer à Constituição e não o clamor popular. Mas nós estamos aqui tentando resolver. Agora, com a DC, nós ficamos de braços
atados, exatamente nessa camisa de força que eu falei há pouco. E a tendência lá no TST da decisão do Pleno era de julgar o dispositivo inconstitucional? Olha, eu não sei a tendência, né? Porque o Pleno são 27 ministros, né? A SDI são 14 ministros. Na SDI foi unânime, não houve no incidente divergência. Mas certamente a decisão não seria unânime nem para a constitucionalidade e nem para a inconstitucionalidade. Como para a declaração de constitucionalidade é preciso a maioria absoluta de 2/3, é muito difícil declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Eu espero então que o Supremo decida isso para que nós não precisemos julgar essa matéria. Bom, então vamos ter que aguardar mais um tempo, né? Bom, Sim. e ministro, qual que é a matéria que tem dominado aí as pautas de julgamento no TST desde a entrada em vigor da reforma trabalhista? Você fala em relação às questões novas? Isso, em relação às questões novas. Já dá para perceber, assim, algum assunto principal? Nós temos muitas ações sobre indenização por dano moral, continua. Talvez o maior número de ações hoje seja de indenização por danos morais. Mas em matéria de processo, direito processual do trabalho, nós temos um instituto novo chamado de transcendência. Não é objeto da nossa conversa, mas hoje esse instituto ele é examinado antes de qualquer um outro requisito do recurso. E isso tem realmente feito com que nós façamos uma espécie de crivo, uma espécie de controle maior dos processos. Os recursos, né, que chegam até o TST. Isso Nós acabou alterando filtro, a rotina. Um filtro, né? Que esse processo, então, o relator decide isoladamente, nós chamamos monocraticamente, nesse filtro, e esse processo, então, sobre ele a decisão não cabe recurso. Então, só para explicar quem está nos ouvindo, ministro, poderia explicar um pouquinho assim, para a gente, essa transcendência, o que ela é exatamente? A transcendência é aquele tipo de causa que, para ser examinada agora pelo Tribunal Superior do Trabalho, precisa que seja demonstrado que o direito, o interesse daquela causa vai além do interesse individual das partes, que ela tem um interesse coletivo maior, ou seja, que ela vai abranger um número muito maior de processos, de causas. Então, isso é a transcendência. Acaba reduzindo também o número de recursos. Sim, com certeza, absoluta. Essa transcendência ela pode ser uma transcendência econômica, depende do valor da causa, uma transcendência social, direito constitucional que o reclamante postule, uma transcendência política, eventual descumprimento da decisão do Tribunal Regional à súmula do TST, e transcendência jurídica, que é a questão nova que ainda não fora examinada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Bom, tá certo. E para a gente encerrar, então, ministro, eu gostaria de uma avaliação do senhor dos efeitos da nova CLT na atuação da Justiça do Trabalho depois de quase 2 anos, né, da entrada em vigor da reforma. Eu diria que no TST ainda o reflexo ainda não se fez sentir em grande medida, não é? Talvez nos tribunais regionais, em função de que os tribunais regionais do trabalho e as varas, eles estão, vamos dizer, mais adiante no julgamento das causas, né? Enquanto que o TST, como nós temos milhares de processos muito anteriores à reforma, eu tenho processos que foram no meu gabinete de 2013, mas eu tenho 9.300 processos para julgar, né? Então, eu tenho de 2013 até 2019. Então, nós estamos procurando julgar esse processo, um número é muito alto de processos. Então, no TST, eu diria que talvez o critério da transcendência é o que tem chegado, porque é um crivo, como eu falei, um filtro do exame do recurso e, repito, as questões relacionadas à indenização por danos morais já existia antes, mas agora tem a questão relacionada aos limites que a lei estabeleceu, né, para a indenização, mas o normal mesmo são verbas rescisórias ainda, aquelas de sempre, hora extra, intervalo, as horas de itinerary, porque agora não tem natureza salarial e o Supremo já validou a negociação coletiva. Esse tema tem chegado muito. A questão dos planos de desligamento voluntário, que além de o Supremo validar esses PDVs, a lei estabeleceu que eles quitam todos os direitos trabalhistas e isto vai repercutir muito na nossa jurisprudência. Bom, então vamos aguardar como é que vai seguir aí cenas do próximo capítulo nessa questão da jurisprudência, da uniformização da jurisprudência, né, ministro? Nós estamos esperando para poder deslanchar esse processo. A Comissão de Jurisprudência elaborou vários projetos de súmulas e OJs
para que fossem revisados, alterados, modificados, né? Ou até extintas, revogadas essas súmulas, canceladas. Mas com a ADC nós ficamos impedidos de exercer essa nossa jurisdição. Bom, tá certo. Foi um prazer, ministro, conversar com o senhor. Obrigada pela presença e até uma próxima oportunidade. O prazer é todo meu. Espero retornar um dia aqui para poder desfrutar da companhia de pessoas tão agradáveis, elegantes e simpáticas como são as da 12ª região. Obrigada, ministro. Obrigado a você. E assim a gente encerra o programa de hoje com o ministro do TST, Valmir Oliveira da Costa. Nos vemos no próximo programa. Até lá!